Olá pessoal, eu sou o pastor Givanildo Costa, da Igreja Senhor dos Exércitos, que fica aqui na Paraíba, no loteamento Boa Vista, por trás do 16º RCMEC. E nossos dias de cultos são aos domingos, às quartas e às sextas-feiras, às 7h30 da noite. Louvado seja o nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Glória a Deus. Não foi à toa que você parou neste momento, nesse vídeo, para assistir. Você estava procurando um outro vídeo e parou neste momento, se deparou com esse vídeo e está assistindo. Louvado seja Deus. É porque Deus tem um plano na sua vida. Louvado seja o nome de Jesus. Entregue os seus caminhos ao Senhor, a sua vida ao Senhor. Confie nele, ele tudo fará por você, tá certo? Louvado seja o nome do Senhor, para todos sempre. Glória a Jesus Cristo. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor. Eu quero mandar a paz do Senhor Jesus para todos os nossos amados e queridos irmãos que estão assistindo esse vídeo. Louvado seja o nome de Jesus. E você que ainda não é evangélico, não importa o seu credo religioso, não importa a sua posição, não importa a sua posição social. Louvado seja Deus. O importante é que Deus tem um plano na sua vida, louvado seja Deus, tá certo? Bendito seja Deus. Eu quero trazer a palavra de Deus para vocês. Glória a Jesus, que se encontra no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, que eu trago como tema neste momento. O tema dessa mensagem é Deus deu, tá certo? Deus deu. Glória a Jesus. Eu não vou explicar esse versículo todo, porque, louvado seja Deus, tem muito conteúdo aqui neste versículo, tem muito material, louvado seja Deus, mas o que for falado aqui da parte de Deus, se você aceitar e botar em prática, louvado seja Deus, glória a Jesus, haverá uma mudança na sua vida, tá certo? Bendito seja Deus. Diz assim a palavra de Deus: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Jesus. Glórias a Deus. Meus amados e queridos irmãos e ouvintes, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Existem duas coisas que milhares de pessoas, até mesmo entre os cristãos, não gostam de fazer. Quais são essas duas coisas? Você pode me perguntar. É dar e emprestar. É duas coisas que milhares de pessoas não gostam de fazer. Louvado seja Deus. Falando sobre emprestar, o mundo tem um ditado que diz que quem empresta nem para si presta. Mas foi o diabo que inventou esse ditado, é mentira. O diabo sabe que, de acordo com a palavra de Deus, aquele que empresta será bem recompensado por Deus. Glória a Jesus. E por isso ele inventou este provérbio que quem empresta nem para si presta, que é para as pessoas não fazerem isto, louvado seja Deus, para serem recompensados por Deus. Glória a Jesus. Portanto, não quer dizer também que, louvado seja Deus, Deus está mandando eu, você, nós sermos agiotas, de maneira nenhuma. Louvado seja Deus. Então, como eu disse, existem, louvado seja Deus, existem duas, louvado seja Deus, duas coisas que milhares, mas milhares mesmo, milhares de pessoas e até mesmo cristãos que não gostam de fazer, é dar e emprestar. Glória a Jesus. E existe também duas coisas, louvado seja Deus, que a humanidade, louvado seja Deus, gostam de fazer. Glória a Jesus. Enquanto existem duas coisas que milhares de pessoas não gostam de fazer, existem duas coisas que a humanidade gosta de fazer. É o que, pastor? Você pode me perguntar. É pedir e vender. Louvado seja Deus. Agora, dar e emprestar, ninguém gosta, a não ser os agiotas, porque recebem com juros. Louvado seja o nome de Jesus.
Mas veja o que diz a palavra de Deus. Glória a Jesus. João capítulo 3, versículo 16. O versículo começa dizendo: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Glória a Deus. Vamos meditar agora. Eu vou dar uma parada aqui para nós meditarmos palavra por palavra. Louvado seja Deus. O versículo sagrado começa dizendo: por quê? Glória a Jesus. Observe que não é uma pergunta. Louvado seja Deus. Porque se fosse uma pergunta, a palavra porquê não estariam unidas, não estariam juntas. O por estaria separado do que. Mas não, é porquê, é junto. Louvado seja Deus. Então não é uma pergunta, é um fato que já foi feito. Louvado seja Deus. Por quê? Deus, bendito seja o nome de Jesus, Deus, ou seja, o maior ser que existe é Deus. Então, Deus, bendito seja Deus. A palavra Deus quer dizer ser existente por si mesmo. Louvado seja Deus. Nós, seres humanos, nós passamos a existir. Deus não. Deus sempre existiu. Louvado seja. Por isso que Ele é Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Porque Deus, bendito seja Deus, amou. Louvado seja Deus. Aqui está o maior grau. Amou. O maior grau de amor é o amor de Deus. Por quê? Porque Deus é amor. Eu, você, nós sentimos amor. Louvado seja Deus? Não, Deus é o puro amor. Louvado seja Deus. Porque Deus amou. Louvado seja Deus. Porque Deus amou o mundo. Louvado seja Deus. A palavra mundo quer dizer o universo inteiro. Louvado seja Deus. Deus amou o universo inteiro. Louvado seja Deus. Não está se referindo aqui, louvado seja Deus, simplesmente às coisas que Ele fez, que Ele criou. Não. O universo inteiro quer dizer toda a humanidade. Louvado seja Deus. Independentemente de classe, independentemente, louvado seja Deus, de raça, independentemente se é preto, se é branco, se é pobre, se é rico. Louvado seja Deus. Se tem cultura, se não tem, se é feio, se é bonito, se é alto, se é baixo, não importa. Deus amou o mundo, o universo inteiro, toda a humanidade. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Deus amou o mundo de tal maneira. Bendito seja Deus. Olha aí que coisa linda. Deus amou o mundo de tal maneira. Glória a Jesus. Como eu já disse a vocês, o maior grau de amor é o amor de Deus. De tal maneira, glória a Jesus, que deu. Glória a Jesus. Que deu. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Não diz que emprestou. Não diz que vendeu. Não, não Senhor. Que deu. Deus foi o primeiro ser a dar, para servir de exemplo para mim, para você, para nós, e também devemos dar, e também devemos doar, louvado seja Deus. E além do mais, Deus, o versículo sagrado diz, ó, Deus deu, glória a Jesus, o seu Filho. Não diz que Deus deu um dos seus filhos, porque Ele não tinha vários filhos, Ele só tinha um, que era o Senhor Jesus Cristo. Hoje, ele tem milhares, louvado seja Deus. Mas, na época, ele só tinha um. Era o Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Então, glória a Deus. Deus poderia ter dado um anjo, louvado seja Deus. Ele tem milhares e milhares de milhares. Ele não deu um anjo, louvado seja Deus. Ele deu o seu Filho, louvado seja Deus. O seu único filho, era o único que ele tinha, era a joia mais preciosa que Deus tinha no céu. No céu, Deus tem, louvado seja Deus, ouros de primeira qualidade, louvado seja Deus, não é como o ouro deste mundo. Deus é o dono do ouro, da prata, louvado seja Deus, glória a Jesus. Deus é riquíssimo,
Mas Deus não deu, como eu já disse a vocês, Deus não deu um anjo, louvado seja Deus, não deu, não. Deus, por ter milhares de anjos, preferiu dar o seu filho. E tem mais, o seu único filho, ó, unigênito. Unigênito é único. Louvado seja Deus. Como eu disse para vocês, na época era o único filho dele, louvado seja Deus. Hoje ele tem milhares e milhares que são os cristãos que foram lavados e remidos no sangue de Cristo. Então Jesus agora não é o unigênito de Deus. Jesus agora é o primogênito. Louvado seja Deus. Porque é o primeiro. Louvado seja Deus. Então, meus amados irmãos, bendito seja o nome do Senhor. Deus deu. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Como eu já disse, se tem uma coisa que milhares de pessoas não gostam de fazer, é dar. As pessoas gostam de receber, mas de dar não. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Muitas pessoas fecham até os portões, as portas, quando alguém chega na sua casa, quando uma pessoa necessitada, um mendigo chega na sua casa pedindo uma esmola, louvado seja Deus. As pessoas até se escondem, louvado seja Deus. E aí, às vezes, dizem até a seus filhos, diga que eu não estou não, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Por quê? Porque não querem dar. As pessoas querem receber, mas dar não. Mas, meus amados e queridos irmãos e ouvintes, a palavra dar tem na Bíblia Sagrada 1520 vezes. A palavra dar. Louvado seja o nome de Jesus. E eu vou citar para vocês, 7 coisas. Vocês sabem que o número 7 é o número da perfeição, né? Louvado seja Deus. Deus trabalhou, fez o mundo todo em 6 dias e no 7º ele descansou. O 7º é o número da perfeição de Deus. Muito embora o diabo procure verter as coisas, né? Louvado seja Deus. Glória a Jesus. O diabo diz que 7 é conta de mentiroso, mas ele é que é o mentiroso e o pai da mentira. 7 é o número da perfeição. Então eu vou citar 7, louvado seja Deus, versículos, louvado seja Deus, sobre dar, que eu vou citar 7 versículos sobre dar, mas sobre o próprio Deus, não é nós não, é sobre o próprio Deus. Primeiro, Deus, como diz esse versículo aqui da mensagem, Deus nos deu o seu Filho unigênito, quer dizer, Deus deu. Segundo versículo que eu quero dizer para vocês sobre dar é, Deus nos deu o perdão. Está escrito lá em Colossenses que ele rasgou, louvado seja Deus, a conta da nossa dívida que nós devíamos para com ele, que era impagável, louvado seja Deus, e ele perdoou, nos deu perdão e rasgou a conta da dívida. Louvado seja Deus. O terceiro é que Deus nos deu a sua misericórdia. Glória a Jesus. O quarto é que Deus nos deu da sua graça. Louvado seja Deus. E ai de nós se Deus não tivesse nos dado a sua misericórdia, né? A palavra dele diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Então Deus nos deu a sua misericórdia. Terceiro. Quarto, Deus nos deu a sua graça. Está escrito lá em Tiago, capítulo 4, versículo 6, que Tiago diz, mas Deus dá graça aos humildes, ele nos deu da sua graça. Deus nos deu a vida eterna, está escrito em João 10, 28. Louvado seja Deus, nós nos arrependemos de nossos pecados, aceitamos Cristo como nosso único e suficiente Salvador, e ele nos deu a vida eterna, louvado seja Deus. Hoje nós temos não só a vida aqui nesse mundo, mas já possuímos a vida eterna. Quando partirmos daqui, viveremos para sempre com o Senhor. Louvado seja Deus. Deus nos deu a sabedoria. Está escrito lá em Provérbios 2, 6. Louvado seja Deus. A sabedoria que nós temos para fazermos tudo que nós fazemos de bem é porque Deus nos deu essa sabedoria. Não é capacidade nossa. E sétimo, como eu disse a vocês, queria citar 7 versículos, 7 coisas que Deus nos deu. Deus nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade. Louvado seja Deus. Ou seja, Deus nos deu tudo o que diz respeito à vida. Ou seja, tudo o que nós precisamos e vamos precisar aqui nessa terra, enquanto estivermos aqui, Deus já nos deu.
Louvado seja Deus. Cabe a nós examinarmos as Escrituras Sagradas para adquirirmos este conhecimento e chamarmos à existência tudo que Deus nos deu para nós usufruirmos. Louvado seja Deus. Deus nos deu tudo que diz respeito à vida, como eu já disse, aqui na terra, louvado seja Deus, para enquanto nós vivemos não faltar nada, a vida e a piedade, ou seja, e a uma vida santa, a uma vida dedicada a Ele. Louvado seja o nome de Jesus. Então, pelo menos eu citei 7 versículos que Deus nos deu as coisas, mas tem muito mais, mas eu citei 7, é o número da perfeição, eu citei 7. Glória a Jesus. E, louvado seja Deus, o diabo disse ao Senhor Deus, está escrito lá em Jó capítulo 2, versículo 4, o diabo disse ao Senhor Deus que o homem dará tudo quanto tem pela sua vida. Tá vendo? Até o diabo sabe disso, que Deus, desculpem, até o diabo sabe disso, que o homem, se for preciso, ele dá tudo que ele possui, mas para benefício da sua vida. Ele, por exemplo, se uma pessoa tiver doente, desenganado pela medicina, louvado seja Deus, se ele tiver condições financeiras, louvado seja Deus, se for preciso, ele vai até para os Estados Unidos, para a Europa, para onde for, gastar com os melhores médicos, louvado seja Deus, fazerem as melhores cirurgias, só não querem morrer. Se for preciso, ele vende todos os seus bens, se o dinheiro que ele possui não for suficiente, ele gastar todo o dinheiro. E não ficou bom, não ficou curado. Louvado seja Deus, ainda tem que fazer mais alguma coisa para ficar curado, completamente curado. E ele tem muitas casas, muitas propriedades, muitos bens. Se for preciso, ele vende tudo também. Louvado seja Deus. Para gastar, para dar, para não morrer. Louvado seja Deus. Para a sua própria vida. O diabo que disse isso. Louvado seja Deus. Agora, para o ser humano dar para o seu semelhante, sinceramente, viu? O diabo tem endurecido os corações de muitas pessoas, até mesmo de muitos cristãos, para não fazerem tal ação. Glória a Jesus, porque sabem que se fizerem, essas pessoas serão bem recompensadas por Deus, serão bem-sucedidas. Glória a Jesus. E eu vou citar para vocês também 7 versículos. Louvado seja Deus. Eu citei 7 que Deus deu, louvado seja Deus, por nós e para nós, e vou citar 7 que fala sobre nós agora. Por exemplo, Provérbios 21, 26 está escrito assim, ó, o justo dá e nada retém. Louvado seja Deus. A palavra reter quer dizer conter, prender. A palavra reter quer dizer segurar em seu poder. Louvado seja Deus. Então Jó diz, o justo dá e nada retém, nada segura em seu poder. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. E a Bíblia Sagrada diz, louvado seja Deus, a quem vos tiverdes, vos serão retidos. Louvado seja Deus. João capítulo 20, versículo 21, está escrito assim, ó, se vocês se recusarem a dar, ficarão sem receber. Está vendo? Louvado seja Deus. Então é melhor nós darmos. Glória a Deus. Glória a Jesus. É melhor nós darmos do que nós recebemos. Porque se nós damos, é porque o Senhor Deus nos deu para nós, nos abençoou de tal maneira que é para o nosso benefício e para o benefício dos outros. E quem está recebendo não tem nem para si. Está dependendo de caridade, de ajuda. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Então, Provérbio 28, 27 diz assim, ó, o que dá ao pobre, o que dá aos pobres empresta a Deus. É o melhor investimento que o ser humano pode fazer, louvado seja Deus, é emprestar a Deus. Quando? Quando ele dá ao pobre, quando ele ajuda o necessitado. Mas como eu já disse a vocês no início, tem pessoas que se escondem até para não ajudar ninguém, para não dar nada a ninguém. Que é só receber, né? Louvado seja Deus. Pede perdão a Deus, pede bênção, louvado seja Deus, pede vitória, pede saúde, papapá, ppp, só não quer dar. Louvado seja Deus.
Enquanto a Bíblia diz que é dando que se recebe. Louvado seja Deus. Mateus, por exemplo, 5,42, foi o Senhor Jesus Cristo quem disse. O Senhor Jesus Cristo disse: dá a quem te pedir. Está vendo? Conselho do Senhor Jesus. Ele sabia o que estava falando. Ele sabe o que ele está dizendo. Louvado seja Deus. Ele quer que nós sejamos bem recompensados por Deus e quer também que as pessoas necessitadas tenham supridas as suas necessidades, que ele diz: dá a quem te pedir. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Dá a quem te pedir. Entenda bem, não é dar toda vez que alguém, a mesma pessoa, te pedir. Não, dá a quem te pedir. Porque tem pessoas que se aviciam, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Uma pessoa que é viciada, por exemplo, no cigarro, na bebida, nas drogas, louvado seja Deus. Ele pede um dinheiro a você, você dá, louvado seja Deus. Ele ou ela vem de novo, pedir de novo, porque sabe que você deu. Aí você dá de novo, a pessoa vem de novo. Aquela pessoa se vicia naquilo ali, porque sabe que você deu. Ela é acostumada a pedir os outros e os outros não darem. E como pediu você e você deu, ela agora se vicia, se acostuma e vem pedir toda vez. Mas a Bíblia não diz dar toda vez. Dá a quem te pedir e não toda vez que te pedirem. Louvado seja Deus. Ou seja, dá a mesma pessoa. Não. Palavra de Jesus, dá a quem te pedir. Louvado seja Deus. E ele disse mais, no Mateus 10, 8. De graça recebeste, de graça dai. Louvado seja o nome de Jesus. Aí você pode dizer: mas pastor, mas o que eu tenho, eu não recebi ninguém, não. Foi o que trabalhei. Eu adquiri com o suor do meu rosto, com os meus esforços. Ótimo, louvado seja Deus. Agora, quem te deu a vida? Quem te deu a saúde para você trabalhar? Quem te deu a disposição? Quem te deu o entendimento? A sabedoria? Você pagou alguma coisa? Não. Então o versículo diz: de graça recebeste. De graça você distribui o que você adquiriu através daquilo que você recebeu de graça. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Apesar que esse versículo não está se referindo só em dar as coisas materiais. Dá a quem te pedir. Louvado seja Deus. Uma pessoa pediu um conselho a você, um conselho bom, um conselho da palavra de Deus. Você, nós não devemos se negar. Devemos dar. Louvado seja Deus. E é a melhor dádiva que estaremos dando para alguém. Louvado seja Deus. Ainda em Mateus 19, 21, fala sobre um jovem rico que foi a Jesus Cristo, saber o que ele deveria fazer para herdar a vida eterna. Jesus disse a ele: vende tudo o que tens e dá aos pobres. Louvado seja Deus. Isso quer dizer que eu e você, nós, todos os cristãos, devem vender tudo que tem e dar aos pobres? Não. Aquilo ali foi uma missão só para aquele jovem. Louvado seja Deus. Por quê? Glória a Jesus. Porque o coração dele estava firmado na riqueza que ele possuía. Ele tinha amor ao dinheiro. Louvado seja Deus. E Jesus sabia que se ele continuasse assim, se ele não se arrependesse, ele iria se perder por toda a eternidade. Louvado seja Deus. Então é como que Jesus estivesse direto na ferida dele. Louvado seja Deus. Em nenhum outro canto Jesus mandou mais outra pessoa vender tudo que tivesse e dar aos pobres. Foi só com esse jovem. Você pode examinar a Bíblia Sagrada. Mas o que eu quero me referir aqui, que Jesus mandou dar. Louvado seja Deus. Dar. Daquilo que ele possuía aos necessitados. Louvado seja Deus. Nós devemos dar também do que Deus nos deu, nós devemos dar, repartir para com o necessitado. Louvado seja o nome de Jesus. Nós não achamos bom Deus ter nos dado? Louvado seja Deus. E por que? Você pode perguntar: pastor, por que Deus não deu para eles? Talvez porque eles não adquiriram esse entendimento ainda, talvez porque eles não busquem a Deus. Louvado seja Deus. Pois bem, em Lucas capítulo 6, versículo 38, louvado seja Deus, o próprio Jesus Cristo disse: dai e ser-vos-á dado. Mais uma vez, ele recomenda que eu, que você, que nós demos algo a alguém. Dai e ser-vos-á dado. Se lembra o que eu disse agora? É dando o que se recebe? Aí.
dai e ser-vos dado. E ele diz mais, boa medida. Deus, se nós dermos algo para alguém, nós podemos dar uma coisa ou duas, né? O que for. Mas Deus nos retribui, não é um pouquinho não, boa medida. Louvado seja Deus. Boa medida. Glória a Jesus. O versículo é demais. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Na outra mensagem eu explico tudo isso para não coisar o tempo aqui, tá certo? Louvado seja Deus. Lá em Atos 20, capítulo 20, versículo 35, por exemplo, a palavra de Deus diz, mas bem-aventurada coisa é dar do que receber. Mas bem-aventurada coisa. O que quer dizer isso? Ou seja, a maior bênção. Entenda o que eu estou dizendo. A maior bênção não está se referindo à maior bênção que Deus dá. Não. Está dizendo que existe maior bênção, louvado seja Deus, para quem dá do que para quem recebe. Como eu já disse a vocês, existe na Bíblia Sagrada 1520 vezes a palavra dá. Louvado seja Deus. Isso é uma prova que é melhor dar do que receber. Se você for ver na Bíblia a palavra receber, tem menos. Na palavra dar tem mais. Louvado seja o nome de Jesus, o Rei da Glória. Bendito seja o nome do Senhor. Então, meus amados e queridos irmãos, glória a Jesus, que eu e você seja generoso. Louvado seja Deus. Que eu e você tenha misericórdia também das pessoas, assim como Deus teve de nós. Que eu e você, que nós estendamos as mãos para abençoar aqueles que necessitam da nossa bênção. Assim como Deus, o Todo-Poderoso, estendeu as suas mãos santas sobre nós e nos abençoou, louvado seja o nome de Jesus. Pois a palavra de Deus diz, louvado seja Deus, lá em 1 Pedro capítulo 1, versículo 3, que Deus nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade. Louvado seja Deus. Eu tenho 55 anos, louvado seja Deus. Se eu viver mais 100 daqui para frente, fora esses 55, o que eu preciso e o que vou precisar daqui para lá, Deus já me deu tudo. Eu não preciso se preocupar com nada, eu não preciso ficar ansioso, preocupado, esquentar a cabeça, mas não. Deus já me deu tudo. Cabe a mim, louvado seja Deus, examinar as Escrituras para adquirir esse entendimento. A Bíblia diz que o povo de Deus sofre por falta de conhecimento, adquirir esse conhecimento de tudo que Ele me deu e tomar posse, chamar a existência aquilo que ainda não está em minhas mãos, aquilo que ainda não existe nas minhas mãos. Louvado seja o nome de Jesus. Então que Deus abençoe a todos vocês, que essas palavras fiquem cravadas em vossos corações, tá certo? Louvado seja Deus. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, Pastor Givanildo Costa. Eu estou colocando mensagem 3 vezes por semana, às segundas, às quartas e aos sábados. Eu tenho 120 mensagens aí para você assistir aí, aprender a palavra de Deus, todas elas explicadas detalhadamente, de fácil entendimento, tá certo? E se você ainda não divulgou esse canal, louvado seja Deus, esses vídeos, divulgue, louvado seja Deus, compartilhe, tá certo? E deixe o like aí para o pastor e Deus vai te abençoar poderosamente. Então, obrigado pela vossa preciosa atenção. Louvado seja Deus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. E até o próximo vídeo, se Deus nos permitir.